O plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a analisar o mandado de segurança em que o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, pede a interrupção da tramitação de um projeto de lei que altera as regras para a criação de novos partidos políticos. O relator no STF, o ministro Gilmar Mendes, pediu o arquivamento do processo que restringe a criação de novas siglas. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, foi o único a votar e admitiu o mandado de segurança. No mês de abril, o ministro Gilmar Mendes já havia determinado, através de liminar, a suspensão da tramitação do projeto no Congresso Nacional. Ficou estabelecido que o projeto de lei ficaria parado até a apreciação do tema em plenário. O ministro apresentou voto durante mais de 2 horas. Não admitir mandado de segurança em face de projeto de lei violador de cláusulas pétreas significaria permitir uma completa inversão de valores e de hierarquia, concedendo ao legislador ordinário prerrogativa que a Constituição vedou ao próprio poder de reforma. Essa tese leva a um resultado mais absurdo em termos de interpretação. Ele citou julgamentos anteriores do Supremo para mostrar que é possível o STF se manifestar sobre a inconstitucionalidade do projeto. Não se está falando de nada que já não existe há mais de 100 anos na jurisprudência desta Corte. É de que as questões políticas não são quando envolve direito subjetivo constitucional. O Supremo conhece de questões que não são meramente políticas, o que, aliás, é um rudimento do sistema. Desde que a questão está subordinada a textos expressos na Constituição, deixa de ser questão exclusivamente política. O mandado de segurança chegou ao Supremo Tribunal Federal por uma ação movida pelo senador Rodrigo Hollenberg. Ele pede a interrupção da tramitação do projeto que altera 2 leis e estabelece que, ao mudar de partido durante o mandato eletivo, o político não pode levar consigo os recursos do fundo partidário, nem o tempo de propaganda eleitoral na televisão e no rádio. Para Hollenberg, a proposta retira a liberdade para a criação de novos partidos e fere outros princípios da Constituição. Nesta quarta-feira, os ministros do STF ainda analisaram 3 embargos de declaração em recursos extraordinários que tratam de questões envolvendo isenção e extinção de créditos relacionados ao IPI. O Supremo manteve as decisões anteriores e acolheu parcialmente apenas um dos embargos. O que é destaque no plenário, você já sabe, é comentado pela consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde. Qual é a grande controvérsia desse mandado de segurança? Fred, esse mandado de segurança, na verdade, a intenção dele é arquivar um projeto de lei que já foi votado na Câmara e que estava na iminência de ser votado no Senado. Esse projeto de lei, ele altera essas regras no que diz respeito à criação de partido. De acordo com o texto, aquele novo partido, ou seja, aquele partido que foi criado após as eleições, ele não permitiria que aqueles parlamentares que foram eleitos na eleição anterior e que acabaram migrando para esse novo partido levassem consigo as suas respectivas cotas de representatividade, de tal forma que não seria possível contabilizar o que esses parlamentares significariam em termos de fundo partidário e do direito de antena, que é o direito de propaganda, a propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio quanto na televisão. A gente viu na reportagem que o ministro relator Gilmar Mendes votou, deu a entender, e votou para que o projeto não deva prosseguir lá no Legislativo. Por que ele tomou essa decisão? Quais foram os entendimentos do ministro? O ministro entende que essa tramitação, da forma como ela foi conduzida no Congresso Nacional, ela acabaria ofendendo o devido processo legislativo. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, esse projeto de lei ele é discriminatório e ele acaba tratando de forma desigual os partidos políticos e os parlamentares no exercício de uma mesma legislatura. Um outro ponto que foi destacado também pelo ministro Gilmar Mendes foi no que diz respeito à segurança jurídica. E por qual razão? Porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tratou exatamente sobre essa questão da repartição do tempo no que diz respeito à propaganda eleitoral, e esse projeto de lei ele vai exatamente na contramão do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal naquela oportunidade. Tá certo. Doutora Gisele, além desse mandado de segurança,
os ministros do STF podem voltar a julgar uma ação de inconstitucionalidade sobre uma lei que vem lá de Santa Catarina. Esse julgamento foi suspenso em 2008, após pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Em vigor desde 2004, a Lei 13.249 estabelece critérios de distribuição do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre energia elétrica em locais onde o estabelecimento ocupe território de mais de um município. Segundo a norma, o imposto deve ser dividido com as cidades que possuam complexo hidrelétrico e também com aquelas que têm somente áreas alagadas pelas usinas. Para o autor da lei, a regra ampliou os benefícios. Nós tentamos corrigir uma injustiça. Com a lei, beneficia também os municípios atingidos pelos alagamentos. Evidentemente que se atinge até 25 hectares, acima de 25 hectares, ele recebe 30%, adiciona 30% do ICMS e da prestação de serviço. Se for superior a 50 hectares, ele recebe 50%. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. O relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, aceitou o pedido da PGR. Segundo o ministro, só uma lei complementar federal pode definir parâmetros como critérios, prazos e limites sobre a divisão do ICMS. Tais critérios manifestam-se na fórmula que determina o cálculo do valor adicionado na operação de geração e distribuição de energia elétrica, com base em frações diferenciadas relativas à proporção de extensão territorial em que se encontram dois tipos de instalações de uma mesma usina hidrelétrica, quais sejam a área inundada com o reservatório e as demais instalações. Patente, portanto, o vício de inconstitucionalidade formal. Dado que o artigo 3º da lei em questão versa sobre a data de entrada em vigor de suas normas, reputo-o também inconstitucional por arrastamento. Ante exposto, eu julgo procedente esta ação direta de inconstitucionalidade. É como voto. O julgamento será retomado com o voto vista do ministro Marco Aurélio. Doutora Gisele, essa ação direta de inconstitucionalidade trata da repartição do valor arrecadado com o ICMS. Como é feita essa distribuição hoje? A Constituição Federal, Fred, ela estabelece como é que deve ser feita exatamente essa repartição de tributos. Né? E todas essas regras que estão previstas no texto constitucional levam em consideração uma redistribuição da renda nacional. Então, assim, a regra é que, em relação a tudo aquilo que é arrecadado por uma determinada pessoa política, fique dentro do âmbito daquela pessoa política. O que é arrecadado pela União ficaria com a União, Estado, Distrito Federal e municípios dentro do que o texto constitucional estabelece. Mas é possível que haja uma repartição de questões tributárias e ela acontece normalmente da seguinte forma. Aquilo que é arrecadado pela União, tanto os estados, o Distrito Federal e municípios, eles recebem parte daquilo que é arrecadado pela União. Assim como os municípios também recebem parte daquilo que é arrecadado pelos estados e pelo Distrito Federal. No que diz respeito ao ICMS, ela é a principal fonte de arrecadação no que diz respeito à competência estadual, ou seja, dentro dos impostos estaduais, o ICMS é aquilo que mais arrecada e, consequentemente, é aquilo que dá o maior suporte em relação aos gastos públicos. Nesse caso, então, o que está sendo questionado é a competência para legislar sobre matéria tributária. É exatamente isso. Bom, segundo a ADI, essa lei estadual, ela acabou adentrando dentro do que seria de competência de uma lei complementar federal. Foi nesse sentido, inclusive, que foi o voto do ministro Joaquim Barbosa. E a gente viu que esse julgamento já foi adiado e a maioria dos votos foi contra a constitucionalidade dessa lei. Esse placar ainda pode mudar, pode ser revertido? Fred, 7 ministros já votaram. Dos 7 ministros, 5 já estão aposentados. Em relação aos ministros que já se aposentaram, o voto é imutável. Em relação aos ministros que já votaram e que ainda estão na Suprema Corte, é possível que haja algum ajuste, algum tipo de... Os ministros, eles têm essa liberdade de acordo com o regimento interno. No entanto, assim, para que uma lei ela seja declarada inconstitucional, são necessários no mínimo 6 votos, desde que estejam presentes numa sessão 8 ministros. Então, só se pode dizer que esses votos eles não podem mais ser modificados após a proclamação do resultado. Ok, doutora, vamos mudar de assunto. Vamos